na tua santa presença, Senhor. Os serafins estão ao redor do teu trono nesse exato momento, com duas asas cobrindo seus olhos, com duas asas cobrindo seus pés, para não contemplar de forma total a tua santidade, que são seres que não têm pecado, Senhor. E com duas asas eles batem de dia e de noite, cantando em um só coral: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Ó Deus, que a tua presença, que essa presença santa venha até o nosso meio. Nós não queremos, Senhor, uma reunião de homens para homens, pois essa é a reunião que acontece, Senhor, nos centros espíritas, nos candomblés, em todas as falsas religiões. Nós pedimos a tua sabedoria, Pai Santo, que desce do céu, que é pura, que é pacífica, que é cheia de misericórdia e de bons frutos, Senhor. Pedimos essa santa sabedoria para que o teu Espírito Santo se manifeste em nosso meio, convencendo cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo, e nos levando à verdadeira adoração a Cristo. Pois o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Ó Pai nosso que estás nos céus, nós te pedimos forças para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Que possamos, Senhor, orar uns pelos outros, com gemidos inexprimíveis. Nós oramos, Senhor, nessa noite, em especial, pelo pai do irmão Fábio, que se encontra enfermo, Senhor, na UTI. E a tua palavra diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, Senhor. Por isso nós, juntos como igreja, damos as mãos ao nosso irmão e à sua esposa nessa noite e intercedemos pelo pai deles. Só o Senhor, Pai, pode visitá-lo nesse momento. Nós cremos e sabemos que a tua mão alcança onde a medicina não pode alcançar. Não somente, Pai Santo, com a cura física, mas com a verdadeira cura, que é o perdão dos nossos pecados. Oramos pela salvação desse Senhor, Pai. Que ele possa ter, Pai, tempo de vida, não para pecar, mas que ele possa ter tempo de vida, Senhor, para ter um encontro verdadeiro contigo, como Simeão, que ao carregar Jesus no colo, disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Que essa experiência alcance o nosso amado irmão. Alcance a nossa amada irmã Osana, que está enferma, Senhor, e precisa ser cheia do Espírito Santo para passar pelo que ela tem que passar todos os dias. Sabemos que todos os cristãos verdadeiros estão enfrentando lutas que parecem ser acima das suas forças. Mas, quando olhamos para o nosso amado Senhor Jesus Cristo e ouvimos a sua doce voz, nos dando o verdadeiro descanso, Pai, nós encontramos a verdadeira paz. Quando o Senhor diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, todos vocês que estão aflitos, e eu vos aliviarei. Que todos possamos sentir esse alívio, Pai, da tua santa presença e da tua santa comunhão. Nos dá temor. Nós ouvimos nessa semana o perigo de
não ter ordem e decência na tua casa, o perigo de 2 jovens que eram sacerdotes e usavam, Senhor, os benefícios do templo para privilégios pessoais, Ofni e Finéias, que eram filhos de Beliar. Nos dá temor, Senhor, para não agirmos como esses jovens. Nos dá temor para agirmos como Samuel, que reverenciava e temia o Teu nome. Possamos ser santos como o Senhor é santo. Abre o nosso entendimento e abre o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, amém, irmãos. Hoje nós vamos continuar nossa série em Apocalipse 13. E o título do nosso estudo de hoje é Satanás e o Anticristo usam o braço da falsa religião. Nós vimos na semana passada a figura do Anticristo sendo apresentado como a besta que emerge do mar. Nós já ouvimos que nós estamos na seção do livro do Apocalipse em que nos é apresentado o fim dos tempos na representação da tríade do mal. Assim como nós vemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Apocalipse 12 e 13 nos apresenta o dragão, o anticristo e o falso profeta. E essa tríade do mal se opõe a Deus e ao seu povo. E na semana passada nós vimos a figura do anticristo, que irá ser um líder político e militar, que irá se levantar de uma forma que ninguém espera, irá governar o mundo inteiro e irá perseguir a igreja. Irá ter uma aparente vitória sobre o povo de Deus, pois ele vai obter êxito nessa perseguição. Nós vimos o final do capítulo da descrição da besta que emerge do mar na semana passada, dizendo: se alguém leva para cativeiro vai, se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E agora nós vamos ver a terceira figura da trindade satânica, a figura que vai ajudar o anticristo, que é a figura do falso profeta. O anticristo, apresentado em Apocalipse, é o ápice da encarnação do mal. É um líder político e militar que irá se levantar para governar o mundo inteiro, representando todos os líderes perversos da história da humanidade em uma só pessoa. Então, o anticristo é representado por anticristos que vieram antes dele, como Hitler, como Nero, como Domiciano, como os imperadores romanos, como o atual presidente do Brasil, Bolsonaro. E então ele vai se levantar como o ápice do mal. Assim também será esse homem que está descrito aqui no verso 11 como a besta que emerge da terra. Ele será o ápice do engano da falsa religião. Então ele será ele está sendo precedido por falsos profetas que são semelhantes a ele, como Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia, todos esses homens, Ellen White, todos esses falsos profetas que guiaram as pessoas por um falso caminho de salvação. São tipos de falsos profetas. E aqui, esse homem se levantará como o ápice do engano. Verso 11. Apocalipse 13, verso 11.
Perceba que esse homem irá surgir de maneira inesperada para trazer toda a atenção para o anticristo por meio de sinais miraculosos. Assim como o anticristo, como o Espírito Santo produz toda a atenção a Cristo, o espírito desse falso profeta, o falso profeta irá trazer toda a atenção ao anticristo. Esse é o propósito dele, não é chamar a atenção para si. É, através dos sinais miraculosos que ele realiza, trazer a atenção para o anticristo. Assim como o propósito do Espírito Santo é trazer a atenção a Cristo. Verso 11. Vi ainda. Isso tudo, irmãos, o apóstolo João está vendo através de uma revelação espiritual. Vi ainda outra besta. Lembrando que a besta é um monstro, e esse monstro, João vê esse monstro mostrando quem são essas pessoas no mundo espiritual. São pessoas terríveis. O anticristo não vai ser um monstro, vai ser um homem, um líder político e militar. O falso profeta não vai ser uma besta, não vai ser um monstro, vai ser um homem com uma excelente aparência, com aparência de piedade. Mas no mundo espiritual ele é isso daqui, uma besta, porque ele faz abominações contra Deus. Vi ainda outra besta emergir da terra. É a forma que ele vai surgir, possuindo 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Então, a primeira característica desse homem, desse falso profeta, que se levantará como o líder mundial de todos os falsos profetas. E nós podemos ver, através da característica dele, a característica de todo falso cristão e de todo falso mestre. Nós podemos, através dessas características, examinarmos a nós mesmos, para sabermos se de fato estamos na fé. Então, a primeira característica do falso profeta é enganar pela aparência. O profeta Samuel, que era um homem de Deus, que desde jovem ouvia a voz de Deus, quando foi escolher o novo rei de Israel, queria substituir Saul, pela aparência, até ele se enganou. Ele chegou na casa de Jessé e ele procurou dentre os filhos de Jessé o novo rei de Israel, porque Deus falou que o novo rei de Israel vinha de lá. Então ele chegou na casa de Jessé e ele viu jovens bonitos e fortes com boa aparência. Então Samuel disse: na certa, certamente esse é o novo rei de Israel. E então Deus fala com Samuel: Samuel, não é esse o rei que eu escolhi. Não atente para a aparência, nem para o tamanho da estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Então Jessé revela a Samuel que havia ainda o filho caçula, que estava esquecido até do seu próprio pai, e que estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai, que era o jovem Davi. Um jovem franzino, baixinho, ruivo e de boa aparência. Esse era o novo rei de Israel, esquecido até pela sua própria família, mas lembrado pelo próprio Deus. Porque a Bíblia diz que Deus escolhe aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, a fim de que ninguém se exalte na presença de Deus, porque como nós já vimos no início do capítulo 12, como a autoexaltação leva à perdição. O que levou Satanás a cair? A autoexaltação. Ele se ensoberbeceu e foi expulso da presença de Deus.
Então, olha o que diz aqui. Ele possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro. Ele parecia um cordeiro. Vamos abrir comigo em algumas passagens da Bíblia. A primeira, Mateus 7,15. Mateus capítulo 7, verso 15. Mateus 7,15. Olha o que o Senhor Jesus diz. Acautelai-vos. E nessa palavra, o pastor Nizam já nos ensinou o que ele quer dizer com isso. Ele está dizendo, fiquem com olhos bem abertos. Prestem atenção no que eu estou falando. Por que ele diz isso? Porque antes disso ele apresenta a porta estreita e a porta larga. Mas aqui ele nos dá um importante alerta. Que existem pessoas que se apresentam como emissários de Cristo, que estão na frente da porta estreita, mas não estão te convidando para lá. Estão te chamando justamente para o caminho oposto que leva à perdição, que é o caminho da porta larga. Acautelai-vos dos. Jesus fala aqui no plural. Acautelai-vos dos falsos profetas. O que é um profeta? É alguém que fala da parte de Deus. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Essa é a forma que o falso profeta se apresenta. Ele usa uma máscara, ele usa um disfarce de ovelha. Mas olha o que ele é. Mas por dentro, são lobos roubadores. O que é que um lobo faz? Ele destrói a ovelha. Ele saqueia a ovelha. Jesus fala que eles são lobos, mas ele fala que eles são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E aqui o Senhor Jesus diz qual é a forma de se conhecer um verdadeiro cristão de um falso cristão. É o fruto, é a vida que se vive. É as obras da carne e o fruto do Espírito. E a forma como nós vivemos a nossa vida é que vai dizer se nós somos cristãos ou não. Queria convidar os irmãos a abrir comigo em 2 Timóteo 3, para nós vermos novamente o perigo das aparências, como as aparências enganam. 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos turbulentos. O apóstolo Paulo já diz que os últimos dias não seriam tempos fáceis de se viver, seriam tempos difíceis. Aí ele vai dizer por que os dias seriam difíceis: por conta da maldade e da corrupção do coração do homem. Pois os homens serão, olha que coisa, o apóstolo vai revelar quem são esses homens por dentro, mas depois ele vai falar como esses homens se apresentam por fora. Olha o perigo de se julgar pela aparência. Talvez se você visse um fariseu e você visse João Batista, você iria dizer que o fariseu era um homem de Deus e que João Batista era um maluco, que mora no deserto, que come gafanhoto, que come mel silvestre, que se veste com pele de camelo, que tem uma pregação às vezes desrespeitosa, que fala toda hora do inferno, que fala toda hora do reino de Deus, que fala toda hora de arrependimento,
que fala toda hora da necessidade de dar frutos, que fala de um machado que está posto na raiz da árvore, e a árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. E do outro lado você vê um fariseu que tinha dinheiro, uma boa reputação, uma boa aparência, um bom conhecimento bíblico e que iria te dar conselhos bons para você viver uma boa vida aqui na terra e ter a sensação de que está indo para o céu. Quem você diria que é o homem de Deus? Se você estivesse olhando a vida sobre a perspectiva humana, um fariseu. Mas aos olhos de Deus, quem era o homem de Deus? João Batista. Ele era o maior homem nascido de mulher. Olha aqui o verso 2. Pois os homens serão egoístas. Essa é a característica do homem natural. Ele não está nem aí para ninguém. O Deus dele é o seu próprio ventre. Egoístas. Pessoas que não conseguem olhar para a dor do próximo. Não conseguem se colocar no lugar do próximo. E nós somos assim por natureza. Somos maus. Egoístas. Jesus ensina o cúmulo do egoísmo na figura de um sacerdote que estava indo para Jerusalém e de um levita que estava a caminho de Jerusalém, indo adorar a Deus, e se encontram com um homem judeu, a mesma raça deles, que estava no chão, ferido e desnudo. E eles olham para aquele homem e de forma egoísta eles passam de largo. Mas quando passa um samaritano, ele faz o oposto. Ele se coloca no lugar daquele homem. Ele vai além das diferenças, porque os judeus não se davam com os samaritanos, mas ele não olha ali a etnia daquele homem, a nacionalidade daquele homem, mas ele olha aquele homem como um semelhante a ele. E o que ele faz? Ele se compadece. Ele passa óleo nas feridas daquele homem. E ele leva aquele homem para uma hospedaria. Isso é misericórdia. É o que o homem não possui. O homem sem o Espírito Santo é egoísta. Ele não possui misericórdia de ninguém. Mas perceba, o egoísmo está atrelado ao amor ao dinheiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Timóteo 3,2: egoístas e avarentos. A avareza significa o amor ao bem material. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que as pessoas que irão para o inferno irão ouvir? Eu estive com fome, não me deste de comer. Eu estive com sede, não me deste de beber. Eu estive nu, você não me vestiu. Eu estive preso, você não foi me visitar. Eu estive enfermo e você não cuidou de mim. Por que essas pessoas não fizeram isso? Porque elas amavam o dinheiro. Porque elas eram egoístas. Elas não queriam ajuntar tesouros no céu, elas queriam ajuntar tesouros na terra. Por isso que o apóstolo Paulo, quando representa o coração de um homem sem Deus, quando ele mostra aqui as características dos falsos crentes e dos falsos mestres, porque um falso mestre é simplesmente a consequência de um falso cristão. Ele mostra aqui egoísmo e avareza. Na maioria das igrejas que os pastores são ricos, 90% dos membros são pobres. E olha que hipocrisia. Eles prometem riqueza quando só eles enriquecem. Eles chegam na igreja de carrão,
enquanto as pessoas pegam ônibus, passam dificuldade para chegar na igreja, porque eles são egoístas e avarentos. E o mais triste, as pessoas que estão lá não são vítimas. Elas estão olhando para aquele homem pregando, com aquele terno caro, com aquele anel de ouro, com aquela pompa que ele chegou na igreja, e elas estão dizendo assim: um dia eu vou ser igual a ele. Elas não estão lá como vítimas, elas estão lá como culpadas. Egoístas, avarentos. Isso aqui Paulo está falando no cenário religioso. Pessoas egoístas, pessoas avarentas. Tiago combate esse espírito de hipocrisia quando ele diz: sim, como é que você diz que o amor de Deus está em você, sendo que o seu irmão está passando necessidade e você tem condição de suprir aquela necessidade e diz: vá em paz e que Deus te abençoe. Sim, Deus te abençoe, mas o irmão vai ficar sem comer? Que amor de Deus é esse que está no seu coração? Avarentos. A Bíblia diz, irmãos, que a avareza, ela é idolatria. O avarento, ele é um idólatra. Foi por isso que Jesus Cristo disse ao jovem rico: se você quer entrar no céu, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Porque Jesus queria mostrar para o jovem rico quem era o Deus dele: o dinheiro. Será que nós somos egoístas? Será que nós somos avarentos? Jactanciosos. O que é uma pessoa jactanciosa? É uma pessoa cheia de si. É uma pessoa que não tem a primeira característica daqueles que vão morar no céu: a pobreza de espírito. É uma pessoa que ainda não se enxergou na presença de Deus. É uma pessoa que tem uma visão de si falsa. Jactanciosos são pessoas orgulhosas. Pessoas que são cheias de si, que pensam que são melhores do que as outras, principalmente quando possuem uma aparente religiosidade, como era o caso dos fariseus, que diziam: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por que o mestre de vocês está se assentando com publicanos e pecadores? E Jesus responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas pelo fato deles não se verem como pecadores, eles se enxergavam como santos e melhor do que os outros. Arrogantes. Esses são os homens no tempo do fim. Pessoas arrogantes, pessoas que não aceitam exortação. Não, se você me exortar, não tem problema, eu tenho dinheiro, eu saio dessa igreja e vou para outra. Totalmente o contrário da verdadeira humildade. Blasfemadores, pessoas que maldizem a palavra de Deus, pessoas que maldizem os ensinos de Cristo, como quando Jesus disse que não poderia servir a Deus e as riquezas, os fariseus começaram a zombar Jesus e a ridicularizar de Jesus. Aí então ele conta a parábola do rico e do Lázaro. Desobedientes aos pais. Olha para isso, a pessoa vai para a igreja, tem uma aparência de piedade, mas não trata os seus progenitores com o devido respeito. Jesus disse isso lá em Marcos, capítulo 7, quando os fariseus justificavam
não assistiu seus pais em suas necessidades na velhice. Os fariseus davam aval para as pessoas fazerem isso com um voto chamado de corban, oferta ao Senhor. Ou seja, irmão, você tem que ajudar seu pai e sua mãe? Não faça isso não. Pegue o dinheiro que você iria ajudar seu pai e sua mãe e dê aqui na igreja. E me dê, porque Deus vai se agradar disso. Deus vai se agradar nos seus pais passando necessidade e você tendo capacidade de supri-las. Aí Jesus disse: não, mentira. Isso é hipocrisia. Bem profetizou Isaías a respeito deste povo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Está lá em Marcos capítulo 7. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. O que é que os homens são no fim dos tempos? Desobedientes aos pais, para a sua própria destruição. Desobedientes aos pais. Perceba, o pai e a mãe merecem a mesma honra. Tem filho que honra o pai, mas não honra a mãe. Tem filho que honra a mãe, mas não honra o pai. Negativo. Honra o teu pai, não é ou a tua mãe, é e a tua mãe. A mãe deve ser tratada com o mesmo respeito que o pai. E o pai deve ser tratado com o mesmo respeito que a mãe. E sabe qual a melhor forma de honrar pai e mãe? Honrar a Deus, em primeiro lugar. Só assim nós somos capazes de honrar pai e mãe. Porque se você for honrar seu pai e sua mãe, como a Bíblia diz que você tem que honrar, não por obrigação, mas por amor, por prazer, você precisa estar cheio do Espírito Santo. E para você estar cheio do Espírito Santo, você precisa estar honrando a Deus. Por isso que o amor ao próximo é uma consequência do amor a Deus. Mas os homens que terão aparência de piedade vão tratar seus pais com desonra. E Paulo está falando aqui. Por que que os tempos são difíceis? Ingratos. Desobedientes aos pais e ingratos. A ingratidão é a marca de todo apóstata. Toda apostasia é fruto da ingratidão. Quando Eva deu as costas para Deus junto com seu marido Adão, ela cometeu o pecado de ingratidão. Ela foi ingrata, o homem foi ingrato com o seu Criador. As pessoas serão ingratas dentro da igreja. Não serão capazes de reconhecer o bem que se foi feito a elas. O maior exemplo de ingratidão na Bíblia é a parábola dos 10 leprosos, onde Jesus cura 10 homens que estavam clamando a Deus no intenso sofrimento. Jesus se compadece deles, cura todos os 10 de uma doença incurável na época, e após serem curados, 9 nem voltam para agradecer. E somente um, que era samaritano, voltou até Cristo e agradeceu. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Porque a gratidão, ela abre as portas para a verdadeira adoração. Um coração agradecido adora a Deus em qualquer circunstância. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O mesmo homem que disse isso foi o homem que disse: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Ingratos. Ingratos. A maior expressão de ingratidão é o que foi feito na cruz.
quando Cristo foi morto e os homens não o honraram como Deus, ingratos. Que quem é ingrato com Deus, consequentemente vai ser ingrato com o seu próximo. Não espere coisas boas de quem é mau. Jesus disse assim: não pode uma árvore má dar um fruto bom, e não pode uma árvore boa dar um fruto mau. O que Jesus quis dizer é: não pode um ímpio produzir piedade. Nem pode, nem deve um cristão produzir impiedade. Ingratos. Se nós reconhecêssemos mais o que Deus fez conosco, nós iríamos reclamar menos e agradecer mais. Por isso que Spurgeon disse: 10 minutos orando são mais valiosos do que horas murmurando. Ingratos. Se tem uma coisa que todo crente tem quando ele chega no céu, é gratidão. Porque se tem uma coisa que todo crente fala quando chega no céu é: eu estou aqui, mas eu não mereço. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Tem um desenho bíblico que eu amo, que é O Último Dia do Ladrão da Cruz. É um animezinho que tem no YouTube. E nesse anime mostra os últimos momentos do ladrão da cruz. O ladrão foi salvo, o ladrão da direita. Desde o momento em que ele foi condenado à crucificação, até o momento em que ele crê em Jesus, se arrepende e entra no paraíso. E esse desenho termina com Jesus de mãos dadas com ele na bem-aventurança eterna. O que você acha que esse homem pensou no momento que ele entrou naquele lugar maravilhoso, com o corpo glorificado, sem pecado, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, num lugar perfeito, com as mais belas companhias, de mãos dadas com Jesus? Você acha que ele pensou o quê? Rapaz, eu tive uma vida justa, eu fui um homem bom e por isso eu estou aqui. Eu já sabia que eu ia estar aqui. Isso daqui não é surpresa, não. Céu para mim? Não. Eu vivi uma vida reta. Eu estou aqui porque eu mereço. Foi isso que ele disse? Não. Ele passou uma vida na iniquidade. Ele foi para a cruz porque ele foi pego em flagrante. E ele foi salvo pela graça de Deus. Tem uma coisa que ele teve quando chegou no céu, foi gratidão. Obrigado, Senhor. E até agora, 8h17 da noite, do dia 24 de agosto de 2021, esse homem que estava na cruz da direita de Jesus Cristo está agradecendo a Deus. Enquanto o homem que estava na cruz da esquerda está murmurando contra Deus no inferno até hoje. Ingratidão. Ingratidão. Irreverentes. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas os homens serão irreverentes. É isso que levanta a falsa religião. A irreverência para com Deus, a falta de temor, a falta de respeito. Em Malaquias 1,6 diz: sim, está certo, vocês dizem que eu sou o pai de vocês, mas onde está a minha honra? Vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, mas cadê o respeito para comigo? Se vocês fossem diante do governador, vocês viriam dessa forma? Apresentariam essa oferta que vocês estão me dando? E aí, irmãos, se você e eu hoje fôssemos convidados a uma reunião com Rui Costa, vamos supor, quem tem uma empresa sabe que ele pode dizer assim: olha, porque eu fui com sua cara, hoje você não...
esse ano você não paga mais um imposto. Porque eu fui com sua cara, eu vou te dar um emprego aqui no meu governo. Você ia como se encontrar com o Rui Costa? Provavelmente você ia escolher as palavras. Provavelmente você ia passar um dia sem dormir, pensando qual roupa você ia usar. Provavelmente você ia querer levar para ele um bom presente que chamasse a atenção. Você iria querer fazer algo para que Rui Costa se interessasse por você e de alguma forma te ajudasse. E isso é falta de fé. Nós reverenciamos muito mais líderes humanos que não são nada diante de Deus do que o próprio Deus que está no nosso meio e muitas vezes nem percebemos. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu, Jesus, me faço presente. Mas a marca dos homens no tempo do fim é a irreverência. Desafeiçoados. O que significa desafeição? Ausência de afeto. As pessoas não sentirão nenhum tipo de afeto pela outra. Quem aqui já frequentou uma igreja rica? Eu já frequentei. A Igreja Internacional da Graça de Deus. E você vê pessoas que chegam na igreja com o nariz erguido, que não estão nem aí para nada nem ninguém. Pessoas que congregam há 10 anos com outras pessoas e nunca procuraram nem saber da necessidade daquela pessoa. Pessoas desafeiçoadas, que não têm nenhum tipo de afeição natural. Pessoas sem sentimento. Isso aqui são as pessoas da igreja, viu? É por isso que o apóstolo Paulo começa como: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele está falando para um pastor: Timóteo, se para mim já foi difícil ser pastor, para você vai ser mais difícil ainda. Porque a maldade está como? Multiplicando. O que é a multiplicação na matemática? Algo que se aumenta. Implacáveis. O que significa alguém implacável? Alguém que não perdoa. Você pisou no meu pé, eu piso no seu também. Você me machucou, eu te machuco também. Pessoas incapazes de perdoar. Não, eu vou sair dessa igreja. Por quê? Porque eu não consigo mais conviver com fulano de tal. Eu não consigo mais olhar na cara de fulano de tal. Então Jesus não vai conseguir olhar na sua cara na Nova Jerusalém. Porque quem não perdoa não será perdoado e não é perdoado. Porque quando somos perdoados por Deus, nós entendemos uma coisa: somos perdoados imerecidamente de uma dívida impossível de se pagar. E quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa para nos usar, para que através das nossas vidas o perdão dele alcance a outros através do amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos dá. Então o propósito de Deus ao nos perdoar é nos tornar perdoadores. Como foi que Estevão morreu? Pai, não impute sobre eles esse pecado. Pai, eu perdoo todas essas pedradas que estão me dando. Implacáveis. Nós deveríamos ser pessoas, irmãos, de fácil convivência. Teve um problema, vai lá, conversa com o irmão, perdoa. Pede perdão se você errou também. E tudo se resolveu, passou a borracha, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Olha para frente. Mas
Tem pessoas que deixam nutrir dentro de si uma erva daninha do mal chamada raiz de amargura. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, preste atenção nisso. Irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe o dia amanhecer sem que você perdoe essa pessoa que está te deixando irada. Aí logo depois ele diz, não deis lugar ao diabo. Que à medida que você não passa uma borracha e não perdoa, o diabo vai criando legalidade na sua vida pelo rancor, pelo ódio, pela mágoa. E você vai se tornando uma pessoa amargurada. E você vai perdendo aquele que você não pode deixar de ver, que é Jesus Cristo. Porque somente os limpos de coração verão a Deus. E os sujos de coração não verão a Deus. Então, pessoas implacáveis não estão vendo a Cristo. Pessoas que não perdoam não estão sendo perdoadas por Cristo. Caluniadores. O que é a calúnia, irmão? É a difamação por meio de palavras. Se você não tem certeza, não fale. Se você não viu, não fale. A Bíblia diz, é um dos mandamentos do Decálogo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Caluniadores. Tem pessoas que caluniam, pecam. Sabe o que Tiago diz da língua? Que a língua é um pequeno órgão, mas esse pequeno órgão é capaz de incendiar o inferno. Tiago vai dizer que a língua é semelhante ao leme de um navio e ao freio de um cavalo. Tiago vai dizer que aquele que domina a sua língua chega ao estado de varão perfeito. Caluniadores. Jesus foi vítima de calúnia. E pessoas dentro da igreja terão prazer em caluniar, em falar mal. Aqui nós vemos, irmãos, que fofoca não é de Deus. Que a Bíblia diz, seu irmão pecou contra ti, chama ele, conversa com ele. Depois que você conversar com ele, ele não te ouviu, chama 2 testemunhas. Depois que ele, se ele não te ouvir, você trata ele como gentil e publicano. Caluniadores. Os homens serão caluniadores. Os homens são caluniadores. Sem domínio de si. O ser humano sem o autodomínio é um monstro. O ser humano sem o Espírito Santo é um monstro. É capaz de todas as atrocidades possíveis. O que aconteceu com esse senhor de 90 e poucos anos, que matou um homem lá no 2 de julho? Ele não tinha domínio de si. O homem que não tem domínio de si está sempre sendo dominado por Satanás. Cruéis. Olha o que é o homem. Por isso que Jeremias disse, maldito o homem que confia no homem, incluindo a mim e a você. Eu e você não somos bonzinhos, não. Isso tudo aqui está na gente. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, é isso que a nossa natureza vai produzir. Cruéis. Inimigos do bem. Olha que coisa. Inimigos do bem. O homem diz que o certo é errado e o que o errado é certo. Essa é a sociedade em que vivemos.
O errado agora é certo. E o certo é errado. E ai de você que diga o contrário. Eu acho um absurdo os homossexuais exigirem, estou dando só um exemplo, tantos direitos e serem tão desrespeitosos. Inimigos do bem. Você vê, por exemplo, várias notícias na TV contra a homofobia, não é verdade? Mas você já vê notícia na TV, você já viu combatendo homossexuais que vão para banheiros públicos fazer orgias? E você leva seu filho no banheiro e ele vê uma orgia dentro do banheiro? Você vê passando isso na TV? Não. Mas isso acontece. Porque os homens são inimigos do bem. Eles defendem o mal. E eles não propagam o bem. Isso deveria ser combatido. Essas práticas deveriam ser práticas que deveriam levar à prisão. Como atentado ao pudor. Mas ninguém fala isso. Inimigos do bem. Verso 4. Traidores. Traidores. O que é a traição? É a quebra de uma aliança. Por que Judas traiu Jesus? Porque Jesus fez uma aliança com Judas. Judas estava na ceia quando Jesus Cristo disse: tomai e comei. Esse pão é o meu corpo que será partido por amor a vocês. Esse cálice que vocês irão beber agora representa o sangue da nova aliança. E Judas fez o que com essa aliança de Jesus para com ele? Ele traiu. E os homens são traidores. Eles não têm fidelidade. É como aquele levita lá no livro de Juízes que estava na casa de Mica. Ele vai para onde for conveniente para ele. Enquanto ser pago por Mica era bom, ele estava com Mica. Está lá em Juízes 17, essa história. Mas quando alguém ofereceu uma proposta melhor, ele trai Mica e ele segue esse homem que dá a ele um melhor salário. Como já dizia Spurgeon, quem serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário melhor. Traidores. Sabe o que se falta, irmãos? Homens leais, fiéis a Deus e ao próximo. Homens que não abandonam os seus amigos nas horas da dificuldade. A Bíblia diz: em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. Os homens sem Cristo não. Na hora da angústia, ele cai fora. Quando você está aí com o carro, com o sonzão, aparece um bocado de amigo. Na hora que você está na dificuldade, precisa de um apoio, todos eles vão embora. Traidores. Atrevidos. O que é o atrevimento? É um comportamento que não lhe cabe. São os homens sem Cristo. O maior atrevimento foi o homem dar um tapa na cara de Deus. Isso é o ápice do atrevimento. O sumo sacerdote, quando perguntou a Cristo: você é o Filho de Deus? Ele disse: eu sou. Ele ia mentir? Não. Se ele é a verdade, ele é o Filho de Deus. Ele disse: eu sou o Filho de Deus. E você verá o Filho de Deus vindo nas nuvens com seus anjos. O que ele faz? Ele se prostra e adora? Ele dá um tapa na cara de Jesus. Jesus pergunta a ele: todos os dias eu estive ensinando no templo e você me fere dessa forma. Se eu fiz mal, me diga qual mal eu fiz.
E o que eles fizeram? Começaram a espancar Jesus. Começaram a dar mais e mais tapas em Jesus. Atrevidos, enfatuados, cheios de si, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ah, não. Se para andar com Deus eu tiver que abandonar o adultério, eu não ando com Deus. Se para andar com Deus eu tenho que deixar de ser um fornicador, eu não ando com Deus. Se para andar com Deus eu tenho que deixar de ser um avarento, eu não ando com Deus. Se para andar com Deus eu tenho que deixar de ser um glutão, eu não ando com Deus. Se para andar com Deus eu tenho que deixar de ser um maldizente, eu não ando com Deus. Se para andar com Deus eu tenho que deixar de ser um pornográfico, eu não ando com Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Por que os homens não andam com Deus? Porque a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas amigos dos prazeres, o homem foi criado para ser amigo de Deus. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e se relacionava com o homem e tinha plena comunhão com o homem. Mas o homem descobre um prazer que não era para se descobrir. É o prazer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um prazer falso, é um prazer enganoso, é um prazer transitório, é o prazer pecaminoso e momentâneo do pecado. É um prazer que dura os segundos da mordida e depois te coloca para fora do paraíso e da presença de Deus tão boa que você está lá dentro. É isso que Satanás oferece ao homem, bolotas de porcos. E o homem prefere bolotas de porcos ao pão vivo que desceu do céu. Porque o homem está cego, o homem está morto em delitos e pecados, se Deus não regenerar. Mas amigos dos prazeres, por que Jesus disse, olha, se você quer me seguir, você tem que renunciar aos seus prazeres? Os prazeres carnais, as suas paixões. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Todo aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Todo aquele que perder a sua vida por amor de mim do Evangelho irá encontrá-la. Agora o verso 5. Isso tudo que eu falei foi a introdução para o verso 5. E fiquem tranquilos, nós já estamos acabando de verdade. Verso 5. Olha a característica do falso profeta, que parece um cordeiro. Verso 5. Isso tudo que eu falei foi para chegar nesse verso aqui, nesse verso 5. Essas pessoas têm todos esses defeitos. Mas o que elas fazem, amados irmãos, elas usam uma fantasia. Pai do Senhor, varão. Paz, terra. A paz, irmão. Paz, varoa. A Bíblia está debaixo do braço. O terno está lá em dias. A aparência de piedade está lá. No carro está lá escrito, presente de Deus. Aí você pede uma carona. Carona não posso dar não. Foi Deus que me deu para eu cuidar. Forma de piedade. Forma de piedade. Qual foi o único milagre negativo de Jesus? Está em Marcos capítulo 11. Ele estava em Betânia. E ele passa por uma figueira. Ele sentiu fome. Ele estava caminhando. Ele sentiu fome. Então ele procurou algo para comer. Como Jesus era simples, ele não exigia pratos de comida. Ele comia o que tinha. Então ele olhou para uma figueira e falou, pronto, uma figueira, ali vai ter fruto. Ali vai ter figo. Eu vou pegar o figo e vou comer. Mas quando ele chegou nessa figueira, essa figueira tinha folhas, mas não tinha fruto.
Perceba, o que isso significa? A folha, ela existe para proteger o fruto. Então, se existir a folha, automaticamente teria que existir o fruto. Então, a aparência daquela figueira é que ela iria matar a fome de Jesus e dos seus discípulos. Mas quando ele chega perto, aquela figueira não tinha fruto. E o que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira. E isso mostra o que Jesus faz com aqueles que têm forma de piedade, mas nega-lhes, entretanto, o poder. Tendo forma de piedade, tendo aparência de cristão, negando. Tito 1,16, Tito vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai dizer a Tito, que existem pessoas que professam conhecer a Deus. Ou seja, elas têm uma profissão de fé de que conhecem a Deus, mas negam essa profissão com as suas obras. Por isso, olha o que o apóstolo Paulo diz. São reprovados por Deus e desqualificados para toda boa obra. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, o poder da piedade é justamente a transformação das nossas vidas. Aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Não é perfeição. Ser cristão não é ser perfeito. Mas ser cristão é alguém que está olhando para aquele que é perfeito e buscando aperfeiçoar-se a cada dia nele. Caindo, tropeçando, mas se levantando. Os irmãos que sabem que eu não sei andar de bicicleta, todo mundo que anda de bicicleta não cai? Da mesma forma. Se você quiser ser um verdadeiro cristão, é como andar de bicicleta. Você vai cair. Mas Jesus vai te levantar. Porque Ele é fiel. Agora, olha o que Ele diz. Faz o que com eles? Prega para eles. Foge também destes. Foge dos falsos cristãos. Foge da falsa igreja. Foge dos falsos profetas que se parecem como cordeiro, mas falam como dragão. Foge. Foge também destes. A ideia aqui é: cancela o WhatsApp. Não passe mais por ele. Não fale mais com ele. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. George Whitefield tem uma frase que diz: o falso cristão é a criatura mais perigosa do mundo. Não é o traficante. Não é o maníaco. É o falso crente. Pior espécie de pessoa. Por quê? Ele é a pior espécie de pessoa. Porque ele tem o poder de dissimular. Negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Perceba como se apresenta esse poder de dissimular. Abra comigo agora em 2 Coríntios 11. Segunda Coríntios 11. Verso 13. Paulo está falando dos falsos profetas, que são estereotipos desse homem que vai se levantar antes da volta de Jesus, o falso profeta. Ele vai falar aqui as características dos falsos profetas, dos falsos enviados de Cristo. E mais uma vez ele apresenta como grande característica a dissimulação. Verso 13. O apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado diante da igreja de Corinto. Por quê? Porque para ter êxito e influência na igreja de Corinto, visto que eles não podiam destruir a pregação de Paulo, porque
o apóstolo Paulo pregava a mensagem da cruz, que é o poder de Deus para aqueles que são salvos, eles tentavam destruir a reputação de Paulo. Então eles diziam que a pregação de Paulo era fraca, que a aparência de Paulo era desprezível. E o apóstolo Paulo, porque pregava de graça, olha o que ele diz no verso 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, foi pecado eu sempre ter pregado a vocês e nunca ter cobrado, como esses que estão falando mal de mim cobram? Não. Inclusive é um mandamento do Senhor Jesus, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, de graça recebeste, de graça dai. Não se cobra por aquilo que é sagrado, pois ninguém possui o que é sagrado, senão Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então vamos ler o verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. O que significa isso? São pessoas que se dizem emissárias de Cristo, mas não são. São obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha que coisa. Verso 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ou seja, Satanás tem ministros? Tem. Satanás tem pastores? Tem. Satanás tem igrejas? Tem. Olha o que o apóstolo Paulo diz, os seus próprios ministros. Ele está falando aqui de Satanás. Os seus próprios ministros se transformem. O que é uma transformação? É uma mutação, é uma mudança. Por exemplo, o que é um travesti? É um homem travestido de mulher. É isso que ele está falando aqui. Um falso apóstolo, um falso ministro, ele se traveste de ministro de justiça. Ele muda a sua aparência, ele procura impactar pela aparência e não pela essência. E o fim deles será conforme as suas obras. Eu ia ainda falar, irmãos, muitas coisas, mas nós já estamos chegando no horário. E eu queria concluir só essa parte de Apocalipse 13. Vamos voltar lá para Apocalipse 13, verso 11. Nós vamos ver hoje só o versículo 11. Só o versículo 11 de Apocalipse 13. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Essa foi a primeira característica que nós vimos, enganar pela aparência, aparência de piedade. Agora, a segunda característica, nós vamos parar nela hoje. Mas falava como dragão. Ou seja, onde é que se identifica Satanás nesse homem? Pela sua forma de falar. Não pela sua aparência, mas pela sua pregação. Eu queria convidar os irmãos a abrir comigo. Nós vamos fazer só a leitura de algumas passagens da Bíblia. 2 Timóteo 4:3. Nós vamos fazer só a leitura. 1 Timóteo 4:1. A primeira passagem é 1 Timóteo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, 1. Quem achar, diz amém. Amém. Ora, o Espírito afirma expressamente, ou seja, o Espírito Santo afirma
de uma forma que você deve prestar atenção, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Perceba como nasce a falsa religião. Você pode ver, se você estudar, a maioria dos falsos profetas, muitos falsos profetas antigos do passado, nasceram de igrejas bíblicas, saíram de igrejas bíblicas, justamente porque eles deram as costas à fé. Tem uns 2 anos, tem um pastor dos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora, que se declarou homossexual. Joshua Harris. Joshua Harris. Ele apostatou da fé, ele negou aquilo que ele dizia acreditar, ele que tinha escritos muito bons acerca da fé cristã. Tem um livro dele muito edificante no meio reformado, agora não é mais, visto quem ele é, chamado Cave Mais Fundo, onde ele fala que nós devemos ter um relacionamento profundo com Cristo. Nós vimos que ele de fato não tinha, senão ele não iria apostatar. E sabe o que ele está fazendo agora? Ele está cobrando para dar um curso de como provar que a fé cristã é uma farsa. É dessa forma que esse ex-pastor está vivendo. É isso que está escrito aqui. Você vendo é assustador, mas se você olhar para a Bíblia, você vai ver que é assustador, mas que já nos foi avisado de antemão. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, ou seja, existem ensinos que são demônios que produzem, usando os homens. A teologia da prosperidade é um ensino de demônio. É totalmente contrário à Bíblia, a ideia de que Jesus veio para nos dar riqueza. Meu Deus do céu! Jesus Cristo nasce de uma família pobre, Jesus Cristo era pobre, Jesus Cristo morre nu, sem dinheiro, numa cruz, e o camarada vem e diz que aqueles que seguem a Jesus devem ser ricos. Quando Jesus disse, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É absurdo você ler o Evangelho e não ver que a teologia da prosperidade é diabólica. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. É aqui que nasce a falsa religião. É aqui que nasce o apóstata. É quando a consciência foi cauterizada. Perdeu a sensibilidade espiritual. O que é a cauterização? Por exemplo, nós temos uma irmã que congregou com a gente, que ela é cadeirante. E ela não sente a parte inferior do seu corpo. A parte inferior do corpo dela é cauterizada. E uma vez, ela sofreu uma queimadura tão grave na perna, que quando puxou, saiu a pele. Mas ela não sentiu nada, porque a pele dela estava cauterizada. A consciência cauterizada é alguém que não tem mais ouvidos para ouvir as exortações de Deus. É quando uma pessoa ouve um sermão e para ela tanto fez como tanto faz. É a pessoa que não tem mais sensibilidade ao pecado. Não tem mais a prática de confissão e arrependimento. Olha, irmãos, confessar e deixar os nossos pecados é igual tirar o lixo da nossa casa. Não vai existir um dia da nossa vida, até o nosso leito de morte, que a gente não vai precisar ter arrependimento e fé.
Assim como todo dia, o que a gente faz? Pega o lixo, bota o lixo lá naquele saquinho, pega o lixo e coloca para o pessoal recolher, não é isso? Assim também é no nosso coração. Uma faxina tem que ser feita todos os dias por meio do arrependimento e da fé. Mas a cauterização da consciência é quando a pessoa peca e não sente mais nada. Um crente pode pecar? Peca. Mas quando ele pecar, ele vai se desesperar. Ele vai sentir a dor do pecado. Ele vai sentir desespero pelo pecado. Ele vai sentir depressão, angústia, desejo até de se suicidar. Até que o Espírito Santo, através dessa disciplina, exprima todo o pus da ferida para que esse pecado que está matando seja confessado e deixado. Isso é amor de Deus, é disciplina. É quando Deus não passa a mão por cima da cabeça, é quando Deus não passa um band-aid. É quando Ele diz, não, tem que arrancar. Tem que confessar e deixar. Mas a consciência cauterizada é aquela consciência que pode vir João Batista, pode vir Jesus, pode vir quem for. Eu não abandono esse pecado. Pode exortar, pode falar que eu vou para o inferno, estou nem aí. Eu vou para o céu mesmo? Você vai para o céu, vivendo dessa forma. No céu não entra pecado. No céu entra pecador arrependido. É aquele que confessa e deixa, que alcança a misericórdia. Mas é assim que nasce os falsos profetas. Pessoas que têm a consciência cauterizada dizem, não, eu não quero mais ouvir alguém que diga que eu tenho que abandonar essa prática. Então eu vou fazer o quê? Eu vou levantar uma pessoa que me diga que eu estou indo para o céu com essa prática e eu vou pagar bem por isso. Agora vamos abrir 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. Eu estou correndo contra o relógio, nós já vamos acabar. 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que significa isso? É a consequência de uma consciência cauterizada. Não, pelo amor de Deus, não fale que eu tenho que abandonar esse pecado, não, eu amo esse pecado. Pare de falar que eu tenho que abandonar ele, eu amo essa prática. A luz veio ao mundo e os homens amaram, mas as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. É isso aqui. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. Ah, não, lá vem aquele pastor que vai dizer que eu não posso me casar com ímpio. Não, lá vem aquele pastor que vai dizer que eu não posso nem desejar ser rico. Não. É isso, não suportar a sã doutrina. A ideia aqui, irmãos, é que as pessoas nem conseguirão ficar escutando a sã doutrina. É algo que vai gerar agonia, desconforto. Pelo contrário, cercar-se-ão. Ou seja, cercar-se-ão. Por favor, nos diga coisas aprazíveis. Quem se lembra de Micaías e Acabe? Só Micaías tinha a sã doutrina. E todos os profetas, Deus pôs um espírito enganador na boca deles, para dizer mentiras para Acabe. Cercar-se-ão de mestres, mestres, plural. R.R. Soares, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, Apóstolo Estevão Hernandes, todos esses mestres, plural, segundo as suas próprias cobiças. Aí tem aquele Cláudio Duarte, que se levanta para aqueles que querem viver só para, como se a vida fosse o casamento.
Cada um fala segundo a cobiça daquele que o levanta. Porque ele está sendo pago para isso. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, essa coceira fala de algo que atormenta. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Olha o que são as igrejas evangélicas hoje, igrejas que pregam fábulas. A teologia da prosperidade é uma fábula. Pior do que Saci Pererê, pior do que Cuca. Pior, é uma fábula isso. Se você ler a Bíblia, você vai ver que isso é uma fábula. Essa loucura que existe no pentecostalismo de falar uma língua que ninguém entende, arabalá, machá, é uma fábula. Essas maluquices evangélicas de pombagira, você já viu isso na Bíblia? Eu já li a Bíblia toda, eu ainda não achei o nome desse espírito, pombagira. Mas isso são fábulas. O que é uma fábula? É algo que está fora da realidade. As pessoas vão para a igreja hoje para fugir da realidade. Então elas vão para rodar, para pular, para cantar, para cair na maca, para levantar da maca, para falar uma língua que ninguém entende. Porque ninguém quer viver uma vida santa. Bota um terno, bota um vestido até aqui e fora do culto. É isso. Coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 1 João 4,5. Depois dessa passagem só tem mais uma. Para os irmãos ficarem em paz para ir para casa descansar. João 4,5. Vamos ler a partir do verso 4. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Agora olha o verso 5. O verso 5 tem maravilhosas informações. Em primeiro lugar, de onde procedem os falsos profetas? Eles nunca tiveram encontro com Cristo. Eles nunca viram nem entraram no reino de Deus. Eles não são cristãos. Olha, em primeiro lugar, aqui nós vemos a procedência dos falsos profetas. Para eles, o reino de Deus é uma balela. A volta de Jesus é uma balela. O inferno é uma balela. O céu também. Por quê? Porque eles estão cegos, eles estão mortos em delitos e pecados. Verso 5. Eles procedem do mundo. John Bunyan descreve um homem no seu livro chamado Sabedoria Segundo o Mundo. Eles procedem do mundo. O que a Bíblia diz? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, nesse sistema em que nós vivemos, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, visto que eles são do mundo e eles amam o mundo, o teor da sua mensagem vai estar centrado nas concupiscências do mundo. Ao passo que Jesus Cristo, que é do céu, disse: jamais satisfaça as concupiscências da sua carne. Os falsos profetas que são do mundo vão dizer: eu vou lhe dar uma melhor maneira de satisfazer as concupiscências da sua carne e de produzir em você uma falsa sensação de que você está indo para o céu. É como Jeremias disse lá no seu livro, que os falsos profetas curavam superficialmente as feridas do povo de Deus, dizendo: paz, paz, onde não há paz.
Paz, paz. Que paz é essa no pecado? É a falsa paz. Martin Lloyd-Jones tem um livro, Estudos no Sermão do Monte. E o último capítulo desse livro, para mim, acho que é o penúltimo, é o mais precioso. O título desse capítulo é a exposição de Mateus 7, 21, que para mim é a passagem mais assustadora da Bíblia. Quando pessoas vão chegar na porta do céu dizendo Senhor, Senhor, e Jesus vai lançar essas pessoas no inferno. E o assunto que Martin Lloyd-Jones trata nesse livro é a falsa paz. Que é o que os falsos profetas produzem, que a falsa religião produz. Uma falsa sensação de perdão de pecados. Uma falsa sensação de salvação. Um falso bem-estar com a sua própria religião, que levam à verdadeira condenação eterna. Eles procedem do mundo. Em primeiro lugar, a procedência. Segundo lugar, o conteúdo. O motivo do conteúdo da sua mensagem. Por essa razão, falam da parte do mundo. Eles falam da parte do mundo. Eles falam segundo o espírito que rege esse mundo. Então, o que é que o mundo quer? O mundo quer dinheiro. Então, eles falam de dinheiro. Você quer ficar rico? Estude, trabalhe, economize. É isso que a Bíblia diz? Não. Você quer ficar rico? Arrependa-se. E aprenda a viver contente. Porque Jesus ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia. E um pão sem vergonha é 30 centavos. Aprenda a viver contente com o que Deus te deu. E se Ele acrescentar, Ele é Deus. E se Ele tirar, Ele é Deus. Porque Deus fez o rico e fez o pobre. Se Ele quiser que você tenha um lucro, você vai ter, ainda que você não queira. Rapaz, eu não quero esse dinheiro não. Rapaz, mas eu quero te dar. Se Ele quiser que você não tenha um lucro, ainda que você faça doutorado, mestrado, você não vai ter. Como você diz isso? 753 anos antes de Jesus nascer, Isaías disse que ele seria enterrado por ricos. Então tinha dois homens que não podiam deixar de ser ricos. Quem são eles? José de Arimateia e Nicodemos. Eles tinham que ser homens de posição. Então se José de Arimateia dissesse, eu quero ser pobre, Deus ia dizer, não vou deixar. Tem gente que está querendo essa maldição, né? Por quê, irmãos? Isso é fruto da providência de Deus. E o contentamento não está nem na riqueza, nem na pobreza, está em Cristo Jesus. Eles falam da parte do mundo, então o mundo quer dinheiro. O que é que o mundo quer também? Saúde. Por que Edir Macedo deu tão certo no Brasil? País de terceiro mundo, onde o SUS é terrível, onde você, para marcar uma consulta, demora meses. Chega um camarada e diz, você não precisa nem ir no SUS, nem pegar aquela fila, você vem aqui na minha igreja, eu oro e você fica curado. Você acha que isso não atrai? É claro que atrai. Num país como o nosso, é claro que atrai. O mundo quer saúde, os falsos profetas pregam saúde. O mundo quer dinheiro, os falsos profetas pregam prosperidade material. É isso que o mundo quer. Eles falam da parte do mundo. O mundo quer bem-estar. Eles falam sobre uma vida de bem-estar aqui na terra. Agora, olhe quem ouve eles, concluindo. A procedência deles, a pregação deles e o público-alvo deles. Percebeu que não tem vítima? A procedência, o mundo. A pregação, falam da parte do mundo. O público-alvo, o mundo, os ouve. Demas abandonou a Paulo porque ele amava o presente século, ele amava o mundo. É isso que ele diz aqui, ó. E o mundo os ouve.
Então, quem ouve um falso profeta é o quê? Mundano. Nunca nasceu de novo. Agora, finalmente, a última passagem de hoje, porque ainda tinha aqui bastante coisa para pregar, viu? Lucas 6, 26. É a última. E se deixasse aqui... Lucas 6, 26, para a gente concluir. Senão a besta vai virar eu. Com a cara que os irmãos vão olhar para mim. Então vamos concluir logo. Lucas 6, 26. Outra característica, eles falam de forma contrária às Sagradas Escrituras, porque eles amam os aplausos humanos, a glória dos homens. Eles amam a aprovação das pessoas. Lucas 6, 26. Ai de vós, ai de vocês, quando todos vos louvarem. Olha o que Jesus disse. Cuidado, se uma pessoa ímpia está gostando muito da sua companhia, talvez você não esteja sendo sal nem luz perto dela. Rapaz, eu gosto tanto da companhia de fulano. Por quê? Porque fulano é crente, mas ele é um pouco descolado assim. Eu falo assim do meu final de semana, ele não é igual aqueles crentes radical que fala que eu vou pro inferno, que eu tomei uma cervejinha. Ele dá uma risadinha comigo, brinca também. É uma pessoa coerente, é um cristão equilibrado. Gente boa ele, rapaz. Gosto dele pra caramba. Não vou na igreja dele, não tenho vontade de ser cristão, odeio a Bíblia, odeio isso, mas ele é gente boa. Está faltando cristianismo na pessoa que está agindo dessa forma. O ímpio tem que se sentir como perto da gente? Incomodado. Por quê? Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E o perfume de Cristo tem cheiro de vida para os vivos e cheiro de morte para os mortos. Como é que a sunamita conversava com seu marido quando Eliseu passava lá em 2 Reis 4:8? Eis que vai ali passando um santo homem de Deus. O santo homem de Deus. E a santidade revela a impureza. Por isso que um santo deve brilhar a luz de Cristo e deve incomodar os profanos. Por que os falsos profetas são aplaudidos e não incomodam? Porque eles são da galera. Porque eles falam que o mundo quer ouvir. Eles não repreendem o pecado. Ai de vós quando todos vos louvarem. Seu cristianismo não ofende ninguém, então ele é falso. Se o nosso cristianismo não está ofendendo os ímpios, ele é falso. Perceba, não por um mau temperamento nosso, não me entenda errado, mas por uma vida santa e por práticas santas e por posturas que mostram seriedade diante de comportamentos que são opostos à palavra de Deus. Não é incomodar por ser chato, por ser inconveniente, não é incomodar por ter um temperamento ruim, não. Como por exemplo, as pessoas estão falando de um assunto que não convém para um cristão. Aí o cristão chega, as pessoas têm que lhe respeitar. Não, parei, vou parar de falar com esse assunto porque o irmão chegou, a irmã chegou. Mas o falso mestre não. Ele chega, e o falso crente, ele fala com todo mundo, ele fala qualquer tipo de conversa. Por quê? Porque ele é um comerciante que quer lucros para o seu comércio. Eu cresci no ambiente de comércio. Como é que você aprende que você tem que lidar no comércio? Trate todo mundo bem. Porque qualquer um é um possível cliente. Não crie inimizade com ninguém.
Você pode até ser falso. Você pode até estar com raiva da pessoa, mas trate bem. E no dia que ela quiser comprar um colchão? E aí, quando ela for lá, trate bem. Por isso que não dá para ser um comerciante cristão. Você pode ser um cristão e ser um comerciante, mas um comerciante cristão não dá. O que é um falso mestre? Ele é um comerciante. Ele vende o quê? A palavra de Deus. E para vender a palavra de Deus, ele tem que agradar a todos, porque todas as pessoas que estão diante dele são possíveis clientes. Rapaz, essa pessoa está aqui, aí vai que eu repreendo o pecado dela, essa pessoa nunca vai na minha igreja, nunca vai dar o dízimo. Vai que eu falo que ela está indo para o inferno, ela vai ficar com raiva de mim. Quando eu fizer um convite para o bazar lá na igreja, ela não vai. Quando eu fizer um convite para o coffee break de inauguração da igreja, ela não vai. Quando eu fizer um convite para ir na excursão da igreja, ela não vai. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais. Essa é uma forma de falar dos antepassados. Assim procederam seus antepassados com os falsos profetas. Ou seja, os falsos profetas são louvados pelos homens. São elogiados pelos homens. E essa é a segunda característica. Ele fala como um dragão. Ele parece um cordeiro, mas ele fala como um dragão. E o que é falar como um dragão? É falar segundo o que o homem carnal deseja ouvir. Porque a Bíblia é tudo o que o homem carnal não quer ouvir. Ora, para o homem natural, as coisas espirituais são loucura. Então, quando é que alguém está falando como um dragão? Quando está falando fora da Bíblia. Por isso que diziam de John Bunyan que se cortasse ele, do seu sangue saía versículo bíblico. Porque ele ficava restrito às Escrituras. Quando nós saímos da Bíblia, nós falamos como dragão. E pode um cristão dar vazão a essa fala? Pode. Até um cristão, se não vigiar. Como, por exemplo, Pedro. Quando Pedro disse para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor. De maneira nenhuma o Senhor deve ir para a cruz. Jesus disse: para trás de mim, dragão, Satanás. Porque você não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então nós temos que cada vez mais nos apegar às Escrituras para sabermos discernir o mundo em que vivemos e discernir a quem seguir. Porque todos nós estamos seguindo alguém. A questão é se você está seguindo a pessoa certa. O apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou: vocês não querem se retirar? O apóstolo Pedro responde: mas Senhor, para quem? Ele não disse para onde, ele disse para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. E qual é a característica daqueles que seguem a Cristo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E de maneira nenhuma seguirão o estranho, porque o estranho não é o pastor das ovelhas. Por isso que nós precisamos cada vez mais meditar nas Escrituras, porque a voz do nosso pastor está na Bíblia. E é pela Bíblia que o nosso pastor nos conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É pela Bíblia que o nosso pastor nos guia a águas de descanso. É pela Bíblia que ele, mesmo no vale da sombra e da morte, está do nosso lado
e a sua vara e o seu cajado nos consolam. É pela Bíblia que nós temos um relacionamento pessoal com Ele. E Ele é nosso e nós somos dele. E Ele é o nosso pastor. E nada sentimos falta quando estamos nos braços dele. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual e nos faça seguir verdadeiramente o verdadeiro guia que é Cristo. Que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Na semana que vem nós concluímos o capítulo 13. Ou tentamos concluir. Vamos orar. Ó Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa falta de apego às Escrituras. Pela nossa falta, Santo Deus, de amor pelas Escrituras. Nos é dito, Senhor, que um servo teu do passado, George Miller, lia esse livro de joelhos. Ó Senhor, como nós precisamos entender que esse livro é a boca de Deus, Pai, falando conosco. Esse livro é Deus conosco. Que esse livro possa estar na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Como orou o teu Filho por nós, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como disse o teu servo Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como disse o teu servo, Senhor, como poderá o jovem manter pura a sua conduta, observando de acordo com a tua palavra? Como disse o teu servo Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Oh Deus, que a tua palavra desça aos nossos corações e transforme as nossas vidas, pois a tua palavra é verdade. A palavra do homem é mentira, Senhor. A palavra do homem é enganosa, mas a tua palavra é verdade e nela podemos confiar, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ela divide juntas e medulas, ela divide alma e espírito, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração, Senhor. Revela-nos, Pai, a tua palavra. Abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. E nos enche do Espírito Santo para que possamos propagar essa palavra a toda criatura. Nos livra dos falsos mestres e dos falsos cristãos. E nos livra de sermos falsos cristãos e falsos mestres, Senhor. Que o espírito do erro jamais encontre espaço nessa igreja, Pai. E que o Espírito Santo governe, Senhor. Que a operação do erro e o mistério da iniquidade que já opera não alcance a nossa congregação. Que a nossa congregação seja como a congregação de Esmirna, pobre na terra, mas rica no céu. Que a nossa congregação seja como aquela manjedoura, um lugar humilde e desprezível, mas que tinha o Rei da Glória, porque não havia lugar para ele nas hospedarias de Belém. Que a nossa congregação seja como a Arca de Noé, Pai Santo. Um lugar, muitas vezes, desconfortável, mas seguro, pois tinha a tua presença e a tua proteção. Nos leva, Senhor, ao esconderijo do Altíssimo e nos faz descansar na sombra do Onipotente, que é Jesus. Nos dá um arrependimento sincero no coração e uma fé sincera em teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Nos despede em paz. Nos conforma a imagem do teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Saúde seu irmão com o cumprimento santo. E diga para ele, vamos estudar a Bíblia. Amém. Aleluia.